Quando decidimos fazer uma graduação ou quando estamos escolhendo qual profissão seguir, costumamos olhar para aquilo que já temos uma certa apreciação. Acontece que, quando a essência está comprometida, é muito difícil de enxergar a capacidade de ter sucesso em algo. Com uma tempestade de pensamentos, de cobrança, direcionar as características parece uma tarefa quase impossível. Olhar para si mesma e reconhecer, aceitar, se amar e organizar a bagunça que se passa dentro de si, com hormônios a mil por hora, expectativas, opiniões, critérios de aceitação da sociedade, inúmeros sentimentos e emoções aflorados. E esse pode ser um dos motivos de ser tão difícil conversar. Talvez você se veja nessa situação. Agora eu te pergunto, você quer mesmo mudar isso? Não é sobre conseguir ou ter condições, é sobre querer, sobre a vontade de mudar. Eu passei por isso e chegou um momento em que eu não tinha condições e nem acreditava poder mudar a minha vida. E eu decidi reconhecer que eu tinha uma confusão se passando dentro de mim, que não dava mais para ficar empurrando com a barriga uma vida que eu não estava satisfeita e eu clamei por ajuda. Desabafei com Deus e não mudou de uma hora para outra. Ei, mais uma pausa aqui. Porque esse momento de desabafar com Deus, eu decidi abrir aqui para falar um pouquinho mais de forma detalhada para você. Por quê? Esse desabafar com Deus não significa que você vai dobrar os seus joelhos hoje e que Deus ele vai responder. Pode ser que sim e pode ser que não. O desabafar com Deus ele é diário. Nós precisamos construir um relacionamento com Ele, tornar Deus um amigo íntimo. E o que foi que eu decidi? Se for para eu viver chorando, eu vou viver chorando de joelhos. E se for para eu viver feliz, eu vou viver feliz de joelhos. Independente do momento ou da fase em que eu estiver, eu estarei com os meus joelhos dobrados. E o primeiro a saber será Ele. Então, faça assim também. E aprenda a estar sensível ao direcionamento de Deus. Algumas orações precisam ser uma conversa realmente de joelhos dobrados. Outras orações precisam ser guerreando por você, guerreando pela sua vida, se posicionando sobre quem você é em Cristo. É declarar, nós aprendemos no episódio anterior a declarar que nós somos em Cristo. Então, quando os momentos vêm, que os pensamentos eles tentam entrar em nossa cabeça, em nosso coração, tentam descer, a gente precisa orar e estar sensível para que nesse momento, é o momento de eu levantar e eu começar a declarar, porque eu sou propriedade exclusiva de Deus, porque eu sou livre, eu já fui perdoada. É assim que diz em sua palavra. Eu declaro sobre a minha mente, eu oro, eu ministro sobre a minha mente, eu trago à minha memória quem eu sou em Cristo. Então nós precisamos estar sensível e é essa a dica que eu dou para você nesse momento de desabafar com Deus e de criar um relacionamento com Ele. Foi um processo de anos, mas nos momentos de oração, na construção desse relacionamento, Ele foi me ensinando e me ajudou a ser mais simples e menos orgulhosa, exigente. Sim, isso mesmo. Eu achava que poderia dar conta de tudo sozinha, me resolver, que eu sabia de tudo e não precisava de ajuda. Se eu aceitasse um abraço de alguém, era como expor aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Ah, ninguém vai me entender. Era assim que eu pensava. A minha dor é maior do que a de todo mundo. Falando assim até parece engraçado, mas por trás de tudo isso era minha criança ferida falando mais alto, o orgulho e o medo me colocando dentro de uma prisão. Acontece que dessa prisão, Deus ele tem a chave. E ele não abriu somente a porta, ele quebrou todos os ferrolhos e todas as grades. Ele me fez livre, me tirou a trave dos olhos, limpou os meus ouvidos e ampliou a minha visão. E é isso que ele quer fazer com você hoje. Tudo parecia mais claro e óbvio. Veio à mente, preciso aprender, preciso de ajuda. Eu não serei mais vítima das minhas dores e nem escrava das minhas emoções e pensamentos.
tudo mudou. Comecei a fazer terapia, estudar, ler a Bíblia, procurei pessoas de oração e de sucesso para aprender com eles, para entender qual tipo de mentalidade eles têm, qual é a visão de mundo, como se posicionam. Algo em comum eu identifiquei. Eles estão sempre aprendendo. Por que eu não quero aprender? Por que eu reajo a situações dessa forma? Por que eu me importo com certos tipos de comentários? Por que eu não sei lidar com uma opinião diferente da minha? Você já se fez essas perguntas? Para separar os defeitos das qualidades, precisamos primeiro arrumar a bagunça e fazer as pazes com o passado. O autoconhecimento é imprescindível para uma mente blindada e o direcionamento das características. Talvez esse seu jeito falante esteja mostrando que você deve investir na comunicação e não se punir por falar demais. Existem pessoas que precisam ouvir o que você tem a dizer. Você só precisa aprender a usar isso. Muito obrigada, você que ficou até aqui. Fica ligadinha aí que tem mais episódios. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe com ela. Até logo!